Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, se você quiser, se você puder, e vamos adorar a Deus juntos. Nós estamos aqui por isso e para isso, para exaltar o nome de Jesus, porque Ele é digno de ser exaltado por nós. Canta com toda a sua vontade para substituir o irmão que não pode vir, ok? Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Desde o início, vamos lá. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Última vez. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é soberano. Ele é soberano na terra, nos céus, nas profundezas do mar. Ele é soberano. Ele governa. Ainda que muitas vezes a gente ache que Deus está sem controle, mas nós, pela palavra de Deus, nós podemos crer e saber e crer que Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes o
nos livrar? Quem vai nos salvar? É Jesus. Ele é o único que pode, Ele é o único que faz. Então, seja qual for a sua angústia, a sua dor, saiba que Ele vem para te salvar. Às vezes, a salvação não virá da forma como você está imaginando. E na maioria das vezes vem de forma diferente. Mas é sempre bem melhor do que aquilo que a gente pensou. É sempre melhor do que aquilo que a gente sonhou, do que a gente imaginou. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vem para te salvar. Senhor, muito obrigada por tudo que Tu faz por nós e em nós. E nós colocamos o nosso coração, Senhor, diante de Ti, crendo, Senhor, que Tu sempre vem para nos salvar. Nós Te adoramos e Te exaltamos. E, Senhor, Te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
momento a gente vai orar pelas crianças. Então eu vou pedir para as crianças virem aqui à frente. Eu vi uma criança dizendo que tinha cachorro aqui dentro. Cachorro na igreja. Eu não identifiquei o cachorro, mas enfim. Então eu vou pedir para as crianças virem aqui. Eu vou pedir também para o presbítero Marcelo se poderia, por gentileza, fazer essa oração das crianças. Está com o boneco que eu mais gosto da Marvel, o Iron Man. Vamos orar agora, todo mundo fechou para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos muito por essas crianças, porque o Senhor tem dado orientação aos pais para trazerem seus filhos à igreja, para receber ensino. Nós te agradecemos por cada vida aqui, pelas crianças em especial. Te pedimos que tu as abençoes, que elas cresçam no conhecimento e na graça de Jesus e te amem no dia apropriado. Que elas desde já recebam essa instrução e desde já sintam o teu Espírito atuando na vida delas. E que as professores também sejam canal da tua bênção. Nós te louvamos por tudo. Te pedimos a tua graça nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, boa aulinha para as crianças, tá bom? As crianças podem ir, os professores. Vocês não acharam que eu estava mentindo aqui, ó. Eu fiquei tão triste no filme quando ele morreu. Eu falei, eu vou comprar para eu ter memória. Ele não vai morrer para mim. Só vou subir aqui. Gente querida, antes de nós irmos para o texto, deixa eu aqui explicar por que razões, embora eu acredite que os irmãos já saibam, mas por que razões o pastor Aloysio não veio. O pastor Aloysio está ilhado. Tá? Ele me mandou uma foto dos arredores e o amor do pastor pela igreja, pelos irmãos, é tamanho que mesmo estando ilhado, ele tentou vir. E aí ele me mandou uma foto do caminho. E pela foto eu fiquei pedindo a Deus que ele não tentasse. Porque na foto tinha um ônibus e um carro que, provavelmente, sendo guiado por um motorista ousado, ele tentou passar. E eu vi que a água estava na porta ali, quase que no vidro. E aí eu falei, puxa, não sei em que situação o pastor se encontra, mas eu acho que não é prudente ele tentar. E aí ele mandou um áudio então, dizendo que ia tentar um outro caminho, mas chegando lá, as condições eram as mesmas. E, consequentemente, ele decidiu então ficar em casa. De madrugada choveu demais. E parece que em algumas áreas, algumas áreas do Rio foram mais afetadas. E, dentre elas, Taquara. Eu não sei se tem alguém de lá. Mas eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp do presbitério de Jacarepaguá e ele não pôde ter culto, né? Então as águas encheram mais ou menos até aqui na igreja e ele acabou perdendo alguns aparelhos de som, enfim, a igreja cheia de lama, não tinha a menor condição de receber os irmãos. E o estacionamento ainda estava cheio, então se porventura alguém chegasse de carro, sequer poderia pôr o pé para fora, porque de outra forma molharia a calça, o sapato, enfim. Então choveu muito. Eu lembro que de madrugada eu estava acordado, estava lendo, eu gosto de aproveitar as madrugadas, o silêncio da madrugada, e até 1h30 da manhã eu fiquei lendo e vendo aquela chuva bem forte e pensei, puxa vida, isso vai representar aí um problema com uma série de pessoas no Rio, porque infelizmente a nossa cidade não tem estrutura. Então essas chuvas aí trazem o caos. Então o pastor está ilhado e consequentemente não pôde vir. Hoje a gente estaria começando uma nova série. Se não me falha a memória, ele vai cansar autores e vai expor a qualidade desses homens, o que fez com que esses homens fossem descritos na Escritura. Então
Então, eu estou ansioso. Quando ele me mandou o tema, eu falei, puxa, estou ansioso para te ouvir. Um tema fantástico. Então, imagino lá a agonia do pastor. E eu respondi para ele, pastor, fique em paz, relaxa, fique calmo. O domingo que vem, se Deus quiser, vai estar aqui firme e forte, vai começar a série, mas descansa, né? Então, essa é a razão, esse é o motivo, tá bom, queridos? Ele me chamou, então, eu acho que era mais ou menos 1h pouca da tarde, não estou muito certo. Falei, olha, eu tenho umas cartinhas na manga, vamos lá. Para mim pregar é sempre um prazer, uma alegria. Então, não vim aqui tão preparado, mas... Está ouvindo? Ele está ouvindo? Então, um beijo, pastor, ora por mim, tá bom? Então é isso, queridos. Eu vou convidar vocês a abrirem na Epístola de Tiago. Eu até pensei em falar sobre Jairo, mas eu achei que eu pudesse estar aqui antecipando o tema dele. Eu tenho um sermão que me aquece o coração, um texto maravilhoso, mas eu falei, não, deixa ele começar, né? Se houver oportunidade, em outro momento, a gente aborda esse texto. O capítulo 1 de Tiago, tá? Epístola de Tiago. Amém? Encontraram? Então diz assim, queridos, vou ler a partir do verso 1 até o verso de número 16, tá bom? Mas olha, de antemão eu digo o seguinte, eu não garanto que a gente vai conseguir chegar no 16, tá? Então se nós não chegarmos, me perdoe, mas aí fica também para uma outra oportunidade, tá bom? Então vamos lá, o verso 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Você pode fechar os teus olhos, com a tua cabeça. Pai Santo, nós te damos graças, ó Pai, por esse domingo, pelo privilégio de sermos contados entre os filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, poder entoar a ti louvores. Fica bem cantar louvores a ti, fica bem prestar a ti o culto que lhe é devido. Tu de fato é formoso, Senhor, és extraordinário.
excelente, perfeito em todos os teus atributos, e nós te adoramos, prestamos a ti culto. Pedimos nessa hora, Pai, que tua palavra fale ao nosso coração. Mais do que isso, ela crie em nós, ó Deus, a substância, Senhor, que tua palavra nos molde, que tua palavra nos torne maduros, que tua palavra, Senhor, nos torne pequenos cristos nessa terra. Faz assim, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, que o teu Espírito esteja nesse lugar, sobretudo nos nossos corações, em nome de Cristo e para a glória de Cristo. Amém. Irmãos queridos, notem bem, a carta de Tiago, ela no primeiro verso deixa claro qual era a igreja para a qual ele escrevia. Provavelmente a igreja para a qual Tiago escreve é uma igreja que na sua grande maioria era composta de judeus, tá? Judeus que se uniram por ocasião da dispersão. E possivelmente a tradição trabalha com essa possibilidade. O Tiago, autor da carta, era o meio-irmão de Jesus. Então ele está escrevendo para uma igreja que na sua grande maioria é composta de judeus. E no primeiro capítulo, Tiago apresenta um resumo de toda a carta. Então, se nós nos dedicarmos a olharmos a carta, capítulo por capítulo, verso por verso, nós vamos ver que todos os assuntos elencados ao longo da carta estão presentes no primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, volto a dizer, é um resumo de toda a carta. E Tiago, ele basicamente escreve para essa igreja com uma dupla intenção. Qual? Primeira, dar ânimo a esses irmãos. Por quê? Era uma igreja que passava por perseguições. Era uma igreja que era perseguida pelo fato de, na sua grande maioria, haverem pobres. Então os pobres eram subjugados pelos ricos. Era uma igreja, como nova igreja, era perseguida porque os não cristãos simplesmente não entendiam algumas práticas. Imagina um cristão no primeiro século dizer: olha, estou indo para a igreja comer a carne e beber o sangue de Cristo. Então os camaradas pensavam: nossa, o que esses caras vão fazer lá? Esses caras são canibais, o que está acontecendo? E eles também eram severamente perseguidos por força dessa falta de entendimento. Então, no primeiro momento, Tiago oferece conselhos a esses irmãos, a fim de que eles pudessem lidar com as pressões, com as dificuldades, de forma mais sábia, de uma melhor maneira. Mas, ao mesmo tempo, Tiago também escreve para dar um puxão de orelha nessa turma. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, não basta serem meros ouvintes, vocês precisam ser o quê? Praticantes da palavra. Eu vejo que é necessário algumas orientações para que vocês saibam lidar com as dificuldades da vida, especialmente porque estão sendo severamente perseguidos. Mas, ao mesmo tempo, cuidado. Eu percebo que há entre vocês quem queira ser mais conhecedor do que o outro, e vocês se vangloriam disso. Por isso que no capítulo 3 ele abre o capítulo dizendo: olha, não quero muitos de vós serem mestres, sabendo que o maior julgamento cairá sobre esses. Então parece que havia uma disputa entre teólogos na igreja, quem sabe mais, quem sabe menos, e ficavam nessa disputa. Então Tiago dá um puxão de orelha: cuidado, certo? Então não basta ser conhecedor, é necessário que vocês sejam praticantes da verdade. Pois bem, eu quero ver cada um desses conselhos com os irmãos, até onde nós conseguirmos chegar. Tá joia? Ok? Então vamos no primeiro conselho, que vai do verso 2 ao verso 4. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então anotem bem, Tiago vira-se para essa igreja que, como eu já disse, a exaustão estava vivenciando perseguições severas, e como primeiro conselho ele diz o seguinte: tende por motivo, o que diz lá? De toda alegria o passardes por várias provações. O que vocês acham desse conselho? Primeiro conselho de Tiago. Animador, não é verdade? Vocês imaginem, olhar para uma igreja que estava sendo severamente perseguida e dizer: olha, eu sei da perseguição, eu sei das batalhas, eu sei dos embates,
E eu quero que vocês se alegrem com essas provas. Meu irmão, minha irmã, quem é que está passando aqui por uma tribulação? Uma batalha, uma dificuldade? Alguns timidamente levantaram as mãos. Ora, a vida nos traz batalhas, nos traz dificuldades. Eu sei que todos nós, numa área ou outra, enfrentamos as nossas batalhas. E o que eu vou fazer é exatamente o mesmo que Tiago fez com aquela igreja. Irmãos, alegrem-se. Mas não apenas alegrem-se, tem motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha que coisa incrível. Tiago parte do pressuposto que porque nós somos cristãos, nós somos diferentes. Notem, cristianismo, meu irmão, minha irmã, não propõe uma mudança superficial. Superficialidade e cristianismo não combinam. Cristianismo não é tornar-se membro de uma igreja. Cristianismo não é ter um nome arrolado no rol de membros da igreja. Cristianismo é muito mais do que isso. É tornar-se uma nova criatura. Quando Cristo veio a este mundo, Ele inaugurou a nova criatura. Ele mostrou como gente deve ser. Portanto, baseado nesse pressuposto, Tiago sabia que como cristãos que somos, fruto de uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus no nosso coração, nós somos diferentes, temos uma perspectiva diferente da vida. Nós não encaramos os problemas da vida murmurando. Nós não encaramos os problemas da vida reclamando da mesma, ou até mesmo de Deus. A forma cristã de encarar as dificuldades da vida é esta. E como tudo na fé cristã, em tudo na fé cristã há uma razão de ser, há uma lógica, ele apresenta as razões pelas quais eu e vocês devemos nos alegrar. A fé cristã não nos estimula a tolice. Tá? Você está vendo o mundo cair, sorria, alegre-se. Como se não houvesse uma razão de ser para os mandamentos de Deus. Pois bem, por que ele diz que a igreja deveria se alegrar? Por que eu e vocês devemos nos alegrar em meio às batalhas da vida? Por quê? Olha o que ele diz lá no verso de número 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Me digam lá, quando é que eu e vocês mais perseveramos? Quando tudo está bem? Ou quando as coisas se mostram difíceis? C.S. Lewis que dizia: Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência e berra nas tribulações. Eu e vocês somos mais suscetíveis à voz de Deus em meio às tribulações, isso é fato. Nós somos, infelizmente, portadores de uma natureza que ainda depende de determinadas dificuldades a fim de atentar para arestas da vida que precisam ser moldadas à semelhança de Cristo. Irmãos, eu sou portador dessa mesma natureza e eu sei que há sombras em mim que carecem de determinadas dificuldades, porque de outra forma eu não as vejo. Eu sou tão arrogante, tão cheio de mim, que às vezes preciso ser quebrado para perceber que há algo dentro de mim que precisa de uma atenção maior divina. Eu persevero. Assim somos nós. E me perdoem dizer, irmãos, 1000 vezes, olha lá, o coração de pastor sangra nessa hora, espero que vocês me compreendam. 1000 vezes que passemos por tribulações, mas determinadas áreas do nosso coração sejam transformadas, do que miseravelmente sermos conduzidos à salvação. Alegrem-se. Deus está os tornando perseverantes. E querem ver um motivo ainda maior para nós nos alegrarmos? Olha o que ele diz no verso de número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o projeto de Deus. Meu Deus. O desejo de Deus é te tornar perseverante, para que por sua vez você se torne perfeito, íntegro, em nada deficiente. Irmãos, eu não tenho dúvidas, e posso afirmar isso categoricamente.
Não há nada que o mundo mais precise do que a presença de cristãos autênticos, verdadeiramente cristãos. Tenho dúvida quanto a isso. Tem um conto de Victor Hugo que ele diz o seguinte, que determinados raios de sol, num determinado dia, estavam conversando e um deles expôs um desejo: eu quero conhecer os lugares mais escuros da Terra. E os demais raios de sol viraram para ele e disseram: vai, faça a viagem. E ele fez, semanas, meses. Depois de um longo período ele voltou e os demais raios de sol se encontraram com ele e perguntaram: você conheceu os lugares mais escuros? Ele disse: não. Os raios de sol disseram: sabe por quê? Porque você é um raio de sol. Onde você chega, você ilumina. O que Deus quer de nós é que sejamos inteiramente cristãos e nada deficientes, perfeitos, de tal maneira que a nossa vida provoque sabor, desacelere esse processo acelerado de acontecimento do mundo, que a gente seja luz, e que a luz em nós propague-se. É isso que Deus espera de mim e de vocês. É fantástico entendermos que o projeto de Deus não é meramente tirar-nos do inferno. Entendam isso, irmãos. Se nós entendermos, ou se nós encerrarmos a salvação unicamente em Deus ter nos tirado do inferno, nós não entenderemos todo o plano extraordinário da mesma. O plano de Deus era sim tirar a mim e a vocês do inferno, mas mais do que isso, é tornar-nos parecidos com Cristo. E a gente não pode estacionar. Jonathan Edwards diz, num dos seus livros, que se nós hoje pudéssemos ver o que um dia seremos, talvez fôssemos tentados a prestar culto a nós mesmos. É fantástico o que Deus pretende para a minha vida e para a tua vida. E se necessário for que passemos por tribulações para que isso aconteça, louvado seja o Senhor. Amém. As dificuldades da vida se tornam bênçãos disfarçadas. Coisa boa, irmãos, nós encararmos a nossa arrogância e Deus nos ensinar a ser humildes, discretos. Que coisa boa é encararmos a nossa falta de paciência e nos tornarmos pacientes, longânimos uns com os outros. Que coisa boa é percebermos a ausência de amor no nosso coração, a ausência de empatia pelo próximo e nos tornar compassivos, misericordiosos, chegados à relação, humanos. Só que essas coisas não acontecem assim. Eu, embora seja novo, eu já estou aí no caminho há 23 anos e já pude, sei lá, pregar incontáveis vezes para diferentes auditórios, e por vezes eu me lembro de um grande pregador, cujo nome eu esqueci agora, me perdoe, ali num dos livros do Mark Lloyd Jones. Eu tenho um problema com o título de livro e com autores, vocês me perdoem, mas enfim, até o final eu lembro. E ele dizendo o seguinte, que é impossível mudar as pessoas com um sermão. Eu não seria tolo de acreditar em algo assim. Precisamos de uma vida para nos tornar melhores. E uma vida com as suas dificuldades. Por que é relevante? Por que faz sentido a gente abordar um ponto como esse? Irmãos, alguns de nós hoje padecem mais do que o normal porque simplesmente não concebem a possibilidade da vida ter as suas dificuldades. Deixa eu me fazer mais claro. Nós vivemos num contexto onde há muitas pessoas padecendo de depressão. Eu sei que a depressão tem razões inúmeras, mas eu também sei que nós somos fruto de uma geração que acredita que nós existimos apenas para ser felizes. E quando as tristezas vêm, no afã de rechaçá-las, nós acabamos padecendo de uma tristeza ainda maior. Por quê? Porque tristeza e alegrias fazem parte da vida. Tem saída. Você vai ter que chorar. E entender que isso é parte da vida. E em meio às tuas lágrimas e dificuldades, você trabalhar numa visão que lhe ajude a entender que há uma mão soberana por trás de tudo. E essa mão está usando a vida
com todas as suas dificuldades, para moldar em mim, em vocês, um caráter semelhante ao de Cristo. Amém. Irmãos, eu não vejo projeto mais extraordinário na vida. Não vejo do que se parecer com Cristo. Isso é fantástico. Amém. Fico imaginando, se eu tivesse o privilégio de viver sendo um dos discípulos, sei lá, vai grudar em Jesus. Eu fico com uma inveja de João, quando ele diz que participava da ceia com a cabeça. Poxa, que coisa maravilhosa. É uma vida linda, do início ao fim. É uma visão de mundo extraordinária. Alguém que abre mão de si para servir o próximo, dar a sua própria vida para a gente que sequer o ama. Irmãos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O teu amor é subproduto do amor de Deus. É o amor de Deus que te constrói no coração de vocês. E o segundo conselho é sim um conselho extremamente importante, extremamente necessário para a gente. Olha o que ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, isto é, nada lança ao rosto, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, olha o que Tiago está dizendo. Se alguém não tem fé, peça a Deus. Perdão, fé, sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Irmãos, por que eu e vocês precisamos de sabedoria? Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Eu conheci pessoas inteligentíssimas, mas nada sábias. Há muitos que conhecem bastante, amealharam muito conhecimento, todavia não conseguem pôr em prática o conhecimento. Sabedoria é a capacidade de antever as situações, é a capacidade de fazer as melhores escolhas, é a capacidade de saber viver. O que Tiago percebe? Vocês estão, sem sombra de dúvidas, sendo perseguidos, mas parte da perseguição de vocês se deve à falta de sabedoria. Falam o que não deveriam, falam na hora errada, estimulam entre vocês disputas desnecessárias, brigas desnecessárias. Vocês precisam de sabedoria. Irmãos, como a gente precisa de sabedoria? A sabedoria é uma ferramenta que nos poupará de muita dor de cabeça. Alguns de nós são excelentes quanto à oração, mas, meu Deus, após levantarem da oração, agem de modo muito tolo e acabam perdendo aquele momento extraordinário de relação com Deus. Eu lembro de um amigo, obviamente não vou citar, eu era garoto e ele vivia lá em casa e ele gostava muito de ir para o monte e ficava literalmente dias no monte, orava demais e tal, mas quando eu via as decisões dele, eu falava: meu Deus, cara, você não orou? Eu não estou entendendo isso. Eram coisas assim, absurdas. Eu falei: não, cara, como a gente precisa de sabedoria? Me perdoe repetir, a sabedoria vai nos poupar de muita dor de cabeça. A gente precisa aprender a viver, fazer escolhas sábias, inteligentes, que revelem a inteligência de Deus na nossa vida. Amém. Só que, e Tiago estimula a turma, diz: olha, vocês precisam pedir. Ele diz mais: Deus não vai lançar em rosto. A ideia é a seguinte: você já pediu sabedoria a Deus, só que agiu de modo tolo, e agora você se sente constrangido a pedir de novo. Tiago está dizendo: peça. Deus não vai lançar em rosto as ocasiões em que você foi tolo, embora tivesse pedido para ser sábio. Peça deliberadamente. O Deus cristão não está com o dedo em rixa, apontando as nossas falhas. Ele não é um vingador do céu, é um pai dos céus. Amém. Peça. Todavia, ele aqui apresenta uma condição. Qual é a condição? Fé. Peça deliberadamente. Ele não vai lançar em rosto. Todavia, peça com fé. Olha o que ele diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos,
peçam sabedoria com extrema urgência, sejamos sábios na vida, todavia que peçamos com fé. Pois o que não pede com fé é uma espécie de dupla face. É um homem de ânimo dobre, é um homem inconstante. E ele usa aqui a analogia do mar e o vento. Acreditem, eu já fui surfista e tinha cabelão assim, bacana e tal. E eu lembro, nessa época, quando eu pegava onda, que o que mudava as ondas não era a chuva, mas o vento. Ele alterava o fundo e, consequentemente, mudava a forma como as ondas se formavam. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o homem que não pede com fé é semelhante às ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. É um homem inconstante. Queridos, nunca nos acheguemos a Deus sem crer em quem Ele é, conforme Ele diz ser nas Escrituras. Não percam tempo. Se vocês oram sem crer naquele a quem oram, não percam tempo. Note, eu não estou dizendo para você crer na sua oração, mas para você crer naquele a quem você ora. A Bíblia diz que Ele é bom. Creia nisso. A Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. Creia nisso. A Bíblia diz que Ele tem maior prazer em nos abençoar do que nós mesmos de sermos abençoados. Creia nisso. Ele não ser com a mão retida, que precisa ter o coração amolecido com as insistências das nossas orações. Esse não é o Deus cristão. Ele está pronto em abençoar. Na verdade, eu penso que Ele desejaria abençoar-nos mais do que a nós mesmos. Mas, infelizmente, por vezes estamos dispersos. Por vezes amamos mais o mundo do que a Ele. Por vezes amamos mais a nós mesmos do que a Ele. Peça com fé. Creia, meu irmão. Creia. Mesmo quando tudo à volta disser ao contrário, creia nele. Pois tudo passa e Ele jamais passará. Ele é imutável. Ele é santo, santo, santo. Tem um compromisso de amor comigo e contigo. Peça sabedoria, seja sábio, meu irmão, no seu trabalho, seja sábio na condução da sua família, seja sábio no seu casamento, seja sábio na relação com os filhos, na relação que você tem com os seus amigos, seja sábio na vida. Peça a Ele, mas peça crendo, peça com fé. Ele é bom, Ele se faz presente à oração oriunda do nosso coração. Amém, querido? Vamos lá, um outro conselho. Verso de número... deixa eu ver aqui. 9, isso. Olha que conselho importante e super atual. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Tiago, melhor dizendo, nos apresenta aqui. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Deixa eu aqui dizer algumas coisas para vocês. Essa igreja sofria, em especial os pobres dessa igreja. O que estava acontecendo? Esse era um dos problemas. Lá estava o irmão, chegou cedo, chegou bem antes da hora do culto e sentou-se nos primeiros assentos. Quando um rico, com muitas joias, anéis, de roupas suntuosas chegava, sabe o que acontecia? O diácono chegava lá e dizia o seguinte: ó, sai daí, o rico vai sentar aí. Daí botava o cara no chão e o cara se sentia mal, por ordem. Esse é um dos problemas. A igreja estava fazendo deferência, a própria igreja, olha como eles eram sábios, né? A própria igreja fazendo deferência com os irmãos, porque simplesmente eles não tinham posses. Um outro problema que os pobres sofriam: os ricos contratavam os jornaleiros. Quem eram os jornaleiros? Aqueles camaradas que eram contratados para trabalhar uma jornada, um dia. E ao término do dia, eles deveriam ser pagos. O contrato era nesses termos. Pois bem, eles trabalhavam o dia todo e no final não recebiam. E Tiago vai dizer lá no capítulo 4, se não me falha a memória, que o dinheiro que estava no bolso dos ricos estava clamando por Deus, porque eles estavam sendo roubados.
Essas eram algumas das dificuldades que os pobres cristãos estavam vivenciando dentro e fora da igreja. Notem que Tiago, quando fala do rico, não diz irmão rico. Ele se refere ao rico apenas como rico, dando a entender que se trata de um rico não cristão. Por que eu abro esse parênteses? Irmãos, o problema não é ser rico, o problema é pôr o coração na riqueza. Os ricos cristãos podem ajudar demais. Há igrejas no primeiro século que foram ajudadas por irmãos que tinham posses. Isso é bom, louvado seja o Senhor. Nenhum problema com riqueza, ok? O problema é quando este põe o seu coração na riqueza e não quer saber de Deus. Pois bem, Tiago sabia que esses irmãos pobres estavam sofrendo a tal ponto de perderem a sua identidade, de acharem que eram menores do que os demais porque eles não tinham posses. Por isso que Tiago aborda esse tema nesses termos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que Tiago está ensinando para essa turma? Atentem para o seguinte: o valor de vocês não está alicerçado naquilo que têm ou deixam de ter. O valor de vocês está alicerçado naquilo que o Deus do cosmos diz de vocês. Se o Senhor está dizendo que vocês são objeto do amor dele, tendo ou não posse, a identidade de vocês precisa estar alicerçada nessa verdade. A grande verdade sobre a minha identidade, sobre a tua identidade, é que nós somos filhos de Deus, somos amados de Deus. E ninguém pode apagar isso. Forma a tua identidade em cima do que Deus diz de você, em cima do que Deus pensa de você, em cima do que Deus dramaticamente fez ao parar na cruz do Calvário. Porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos de Deus, nós temos uma dignidade intrínseca. Quando o Pai, o Senhor Deus, que julgará todos os homens um dia, e todos os anjos, me olha e te olha, Ele vê em nós o sangue do seu Filho. Isto é, homens que nunca pecaram, homens que podem adentrar aos céus, e que serão vistos pelo Pai, tal como Cristo é visto. Pois bem, ele prossegue dizendo: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ah, irmãos, esse é um outro problema do nosso tempo. Como a gente fala de dinheiro, e a gente tem determinados amigos que não falam de outra coisa senão dinheiro. Eu confesso que isso me cansa. Deixa aqui abrir um parênteses aqui. Nem sei se deveria estar dizendo isso, mas lá. Não sei qual vai ser a extensão do vídeo, não sei até onde vai chegar, mas enfim. Eu gosto muito de estar com pessoas, né? E por vezes eu sempre estou aí com um grupo, né, de pessoas que eu amo. Mas nas 4 últimas ocasiões, o assunto não era outro senão aplicações financeiras. Nossa, assim, horas a fio. Isso tudo é bom, é importante a gente saber aplicar nosso dinheiro, a gente deve de fato, ter uma sabedoria para lidar com isso, ao invés de trabalhar com o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar por nós, essa coisa toda. E a gente vai nas bibliotecas, nas livrarias, melhor dizendo, a gente vê lá que os best-sellers do momento todos falam sobre isso, como aplicar, como fazer e tal. Isso tudo é legal, mas a gente começa a perceber que a ênfase é tão grande que acaba revelando uma doença do nosso tempo. Nós estamos por demais materialistas. E note, qual o cuidado que a gente tem que ter? Veja só, a nossa visão de mundo, ela vai se revelar na prática das nossas vidas. Deixa eu ser claro contigo, preste atenção. Nós somos cristãos, mas por vezes, na prática das nossas vidas, nós nos comportamos como materialistas. Estou falando aqui de uma corrente filosófica. Sabe? A gente crê que o mundo material é tudo que existe. A gente não crê, sabe? A
na eternidade, a gente não crê na possibilidade de um Deus, a gente acaba concebendo o mundo como alguém que deu cordas, deixou esse negócio funcionando e se mandou. Às vezes, como cristãos, nós acabamos por revelar na forma como vivemos aquilo que de fato acreditamos. Está sendo claro? Está sendo claro? Volto a dizer, irmãos, nenhum problema a gente falar sobre aplicação, sobre essas coisas todas. Por vezes, eu recentemente estava lendo livros para entender melhor esse negócio. Acho importante. Mas acho que a ênfase com que a nossa geração, sabe, fala sobre isso, denota uma deficiência, uma doença. E eu me entristeço quando por vezes percebo isso em cristãos. Irmãos, baseado no que Tiago está falando, eu sou levado a dizer o seguinte: não há solidez no dinheiro. O pastor agora ficou louco. Que isso, que história é essa? Olha, do nada, de repente, dois aviões vão para cima das torres e o prédio, sabe, no coração do mundo se desaba. Bilhões estão perdidos. A história está repleta de casos de homens que tinham muito dinheiro e do nada, da noite para o dia, perderam tudo. Qual a solidez desse negócio? Sabe, olha para o dono da Apple. Onde está esse homem? Sabe, o dono da Globo. Onde é que está esse homem, gente? A vida passa assim, ó. Semana passada, em meio ao carnaval, estava eu fazendo o sepultamento do pai de um amigo meu. Você vai botar o dinheiro nisso? Você vai botar o teu coração nisso? Por isso que o Tiago está dizendo, olha, há uma insignificância nas riquezas. E ele compara esse negócio com uma flor bela, linda, sabe, resplandecente, emanando o seu cheiro, a sua fragrância, fantástica, até que o sol vem, seca e ela simplesmente morre. Assim é o dinheiro, assim é a riqueza. Nunca coloquem o coração no dinheiro, pois ele não serve de caminho sólido para que eu e vocês consigamos pôr os pés sem medo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Trabalhem duro, sejam sábios na aplicação do dinheiro, e tomara a Deus que enriqueçam, sejam fartos, mas em nome de Jesus não botem o coração nisso. Não deixem que a identidade de vocês seja forjada a partir das suas posses. Gente, o dinheiro requer um cuidado imenso, imenso, porque há no dinheiro, eu concordo com Foster, quando ele diz que há no dinheiro elementos de divindade, e ele é sutil demais. Você começa a ganhar dinheiro e o dinheiro vai formando a tua identidade sem você se perceber disso. Você acha que está no controle, todavia, você já saiu do controle há muito tempo. Hoje o teu medo é perder o dinheiro, porque se você perdesse, talvez não saberia mais quem é. Você não se encontraria na vida, ficaria desesperado. Eu conheço amigos ricos cujo maior medo é perder o dinheiro. Que coisa doida! Um dinheiro sem dinheiro, irmão, nós somos objeto do amor de Deus, somos filhos de Deus, caminhando para a eternidade. Que maluquice! Tá bom, você não pode ter aquele carro, mas quem disse que você precisa desse negócio? Se você não puder ter aquele carro, você vai ter um inferior e quer saber, você vai se adaptar e vai viver a vida, irmãos. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Conforto é bom, mas se você não pode, não perca a fé. A vida é muito mais do que isso, especialmente a vida com Deus. Eu lembro que, numa ocasião, eu fui com alguns irmãos a uma comunidade do Rio de Janeiro, e eram 3 da tarde, a gente chegou numa casinha que era literalmente feita de tábuas finíssimas de madeira. E ao nos aproximarmos da casa, ao lado havia um rio que passava por ali, assim com uma quantidade de coliformes fecais, assim, quase que, 100 vezes acima do permitido, um negócio terrível. E aí quando nós chegamos na porta, eu vi uma galinha e um cachorro, ambos doentes,
E aí eu me aproximei assim da porta e vi um rato em cima da cama. E duas criancinhas, o menino de cueca, todo sujo, e a menina de calcinha toda suja, pequenininhos. E 3 da tarde, não tinham tomado café e almoço, sabe? E tomando um extremo cuidado, porque essas coisas são difíceis de você abordar na comunidade que sabe, que está ali sendo vigiada pelo tráfico. E aí o camarada disse o seguinte, o cara de lá que nos acompanhava, os pais são do crack. Aí você olha para aquilo e diz, meu Deus, sabe, a gente não pode reclamar de algumas coisas. Não tem como. Graças a Deus essas crianças foram adotadas por um amigo que estava conosco. Hoje elas chamam esse meu amigo e sua esposa de pai e mãe. Falam inglês, estão na escola, felizes da vida. Eu não quero ser pesado, mas eu estava lendo, nesse carnaval aproveitei para ler um livro que eu queria. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, por uma série de razões. Peguei um livro cujo tema eu ainda não tinha mergulhado. Há muitos livros e há muitos documentários que falam, de modo geral, sobre os campos de concentração. Todavia, esse livro, ele se debruça na seguinte temática. Um polonês, no afã de proteger a Polônia, se tornou soldado, sendo que quando ele percebeu que os nazistas vinham com uma força brutal e que não tinha jeito para eles trataram de fazer uma resistência interna. E ele se voluntariou para entrar em Auschwitz, para conhecer a realidade. E o livro nada mais é do que o dia a dia de Auschwitz. Ele ficou lá 2 anos. Irmãos, é um negócio assim... Eu fiquei noites sonhando com esse negócio, apavorado. Houve um momento que a mulher falou, para de ler esse livro. Eu sem fôlego, sabe? Relatos assim dramáticos, de alguém que viveu, de alguém que viu, sabe? Não sei se eu falo aqui algumas cenas para vocês, não quero ninguém sair daqui mal. Mas enfim, aí você olha para aquilo e diz, como é que a gente pode reclamar da vida? Sabe, nós cristãos. E alguns relatos, só aqui de criancinhas que chegaram no trem e foram todas postas na câmara de gás, sabe? Sendo que elas gritando pelos pais, papai me salva, mamãe me salva, sabe? Mas você olha para um quadro como esse, olha para a realidade da vida e diz, não, a gente precisa amadurecer. Botar no meu coração um dinheiro, eu sou filho de Deus. Eu vou crer em Deus, eu vou pôr os meus pés no alicerce que vale para a eternidade. Amém. Usufrua das coisas que Deus te dá. Sem culpa, irmãos, sem culpa. Deus te dá a possibilidade de comer num bom restaurante, vá. Sem culpa. Se Deus te dá a oportunidade de fazer uma viagem e lá poder comprar algumas coisas, vá, sem culpa. A vida é passageira. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não ponha seu coração nisso. E mais do que isso, não construa sua identidade nessas coisas. Não deixe essas coisas te moldar. Porque pode ser, e eu não estou profetizando para ninguém, estou apenas apresentando um quadro da vida, pode ser que a gente perca tudo isso da noite para o dia. O que vai sobrar é tão somente você e Deus. Assim é a vida. Assim é a vida. Eu nunca vi caminhão de mudança no cemitério. Sabe, quando os olhos fecham aqui, eles estão abertos no exato segundo para a gente contemplar o Rei da Glória. Esse, nem a morte pode nos impedir. Então você é filho de Deus, filho amado de Deus, quer tenha dinheiro, quer não. Sua dignidade repousa no fato de que Deus o elegeu desde antes da fundação do mundo e entregou a sua preciosa vida, vida que a gente não pode contabilizar, vida que não tem valor, Ele entregou para você. Sabe quanto é que você vale, meu irmão, minha irmã? Sabe quanto você vale? Você vale o que Cristo vale, porque foi exatamente Cristo que o Pai enviou para morrer no teu lugar. Não tem preço. Amém, meu irmão? Amém. Bom, deixa eu caminhar aqui. Vou ficar nessa última perícope, porque eu também não quero cansar vocês. E nem sei também, presbítero, se eu tenho mais tempo. Tem mais uns 10 minutinhos, né? Esse? Tá bom. Então vamos aqui para a última perícope, e aqui eu paro. Do verso 12 ao verso 15. Vamos lá. Vocês estão cansados? Não. Pastor, eu estou seguindo aqui o ritmo da turma. Olha lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, notem bem, o que o Tiago está dizendo aqui? Que a aprovação tem um objetivo, qual? Nos aprovar, ok? Fazer com que recebamos a coroa da vida, tá bom? Não é que sejamos salvos pelas nossas obras, é que as nossas obras evidenciam a salvação. Então, alguém que é conduzido pelo Espírito Santo é alguém que passa por provas e, consequentemente, é aprovado. Amém? E aí, aqui agora, irmãos, Tiago vai mostrar para a gente a gênese do pecado. Como é que o pecado nasce? Como é que esse negócio vem à tona, vem à lume? Como é que esse negócio... Ele vai mostrar aqui as entranhas do pecado. Olha o que ele diz aqui. Verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Parece que alguns engraçadinhos lá da igreja, para a qual o Tiago escreve, estavam ao pecar dizendo o seguinte: olha, eu pequei porque Deus, sabe, me tentou. Não tem culpa desse negócio não, foi Deus que me tentou. Tá? Aí ele prontamente diz: olha, não diga que você está sendo tentado por Deus, por duas razões. Deus não pode ser tentado pelo mal e, consequentemente, ele não se utiliza dessa ferramenta para tentar quem quer que seja. Isto é, Deus não pode ser tentado pelo mal. O Deus cristão, ele é dotado de impecabilidade. O Deus cristão é inteiramente santo, santo, santo. A Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Não há tentação no ser de Deus. As tentações vivenciadas por Cristo nessa terra eram externas e nunca internas. Eu me lembro de um amigo que certa vez participou de uma reunião com determinados pastores e um pastor, sem razão para tal, destratou meu amigo. E todo mundo ficou assim, boquiaberto, de ver a forma como ele estava se reportando ao meu amigo. Terminada a reunião, o camarada procurou meu amigo para pedir desculpa. Meu amigo deu uma resposta curiosa, ele falou assim, ó, me parece que de fato você foi grosso, mas eu não senti assim não, fique em paz. Então parece que o problema não se tornou interno, era tão somente alguma coisa externa. Pois bem, as tentações de Cristo eram externas, nunca internas. E o nosso Deus, por ser santo, 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 ele não pode ser tentado. E, consequentemente, ele não tenta ninguém. A gente vai ler mais abaixo que tudo que vem de Deus é bom, é agradável, tem proveito. Então não parte de Deus nada que vá ferir o nosso coração. Nosso Deus é santo. Aí ele diz, não culpe a Deus. E agora, ele mostra com extrema excelência que uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Nós somos provados por Deus para sermos aprovados e nós não somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. E aí ele apresenta aqui a gênese do pecado. Olha a linguagem que ele se utiliza. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha a linguagem. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ele se utiliza da linguagem erótica para descrever a relação com o pecado. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: vocês são tentados pela cobiça. O que é cobiça? Sabe o que é cobiça? É o mesmo que você dizer para Deus o seguinte: Deus, o Senhor não é um bom administrador dos bens. Está vendo a mulher do próximo? Era para ser minha. Está vendo aquele carro bacana? Era para estar no meu nome. Cobiça nada mais é do que desejar aquilo que não nos é lícito. O nosso coração, irmãos, entendam, o problema da humanidade está aqui, não está aqui. Todo homem sabe o que precisa fazer, todavia não há nele poder para fazer o que sabe que deve ser feito. Seu problema está na sua disposição, seu coração é corrompido. Por isso que o alvo do cristianismo é sempre o nosso coração.
Os puros de coração verão a Deus. Nós desejamos, tudo começa no desejo. Desejamos algo que não é lícito. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a paquerar aquilo que não é lícito. Nós somos seduzidos por aquilo. E aí nós nos deitamos com aquilo. Nós nos engravidamos daquilo. E no final nós geramos um filho, que Tiago chama aqui de morte. E ele está dizendo, não diga que esse filho é culpa de Deus. Ele tem o teu DNA. Faça o exame de DNA, você vai ver que ele é teu. Tem a tua cara, parece contigo. Não é isso que ele diz? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, gera morte. Quando cobiçamos, engravidamos e geramos um filho, esse filho é a morte, é a destruição das relações, é o aceleramento do apodrecimento desse mundo, é o desgaste da imagem de Deus no homem. E tudo isso nasce aqui, nasce aqui, no meu coração, no teu coração. Eu gosto muito da definição do Dr. Mark Lloyd Jones sobre o coração. Ele diz o seguinte, que o coração é o centro do ser e da personalidade, de onde emanam os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa vontade. Se somos atingidos por Deus no coração, somos atingidos na integralidade. O cristianismo não se reduz à emoção, não se reduz à razão, não se reduz à vontade, às ações. Ele abrange o homem de modo integral e completo. Não quero com isso dizer que nos tornamos perfeitos, jamais. Jamais. Nem no céu seremos perfeitos como o perfeito nosso Pai que está nos céus. A perfeição em nós no céu, ela é derivada do ser de Deus, não é inata. E mesmo no céu, nós teremos a eternidade para aprender de Deus, porque se trata de um ser infinito. O conhecimento nunca estará disposto em nós como está disposto no ser de Deus. Nosso coração é o alvo que precisa ser transformado. Porque é dele que nascem esses filhos ilegítimos, que nada tem a ver com Deus, mas tem a ver conosco, com a nossa relação com desejos ilícitos, que por sua vez geram filhos ilegítimos. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu só vou ler a perícope seguinte e aqui a gente ora. Pode ser? Amém? Olha o que diz. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que coisa maravilhosa. Então, esse é o desejo de Deus, nos gerar pela verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Amém? Amém. Pode então fechar seus olhos, curvar a tua cabeça. Se está vivenciando algum problema, alguma dificuldade na vida, alegre-se com toda alegria. Deus está te tornando perseverante, e enquanto você persevera, Ele está te aperfeiçoando. Essa sabedoria, meu irmão, minha irmã, sabedoria vai me poupar de muitas dificuldades na vida. Vai te pôr num caminho de triunfo. Peça com fé, creia nele. Creia no Deus a quem você ora. Não duvide. Meu irmão, minha irmã, tenha você dinheiro ou não, a sua identidade é de alguém amado por Deus, de um filho dos céus, um cidadão dos céus. E meu irmão, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Não se torne neurótico, mas impõe limites aos desejos do seu coração. Pois é lícito, tem um princípio lógico, mas entendermos que nem tudo que desejamos deve ser praticado, deve ser levado a efeito.
Eu e você fomos gerados pela palavra da verdade para sermos primícias de Deus, daquele de onde decorrem todas as bênçãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória e ao Senhor todo o louvor. Pai, aplica a tua verdade ao nosso coração. Saindo daqui, Senhor, a gente vai precisar que esses conselhos de Tiago, a igreja para a qual ele escreve, nós vamos precisar desses conselhos, ó Pai. Peço que Tu nos ajude. Senhor, Tu sabes que nós estamos aqui em vão, levamos a vida a sério, queremos ser cristãos verdadeiros, nós choramos quando não conseguimos, nos entristecemos, nós carecemos por vezes de uma força, de uma porção dobrada do Teu Espírito em nós para dizermos não a certas coisas. Senhor, a vida cristã é difícil, Senhor, a vida é dura, é difícil, e como cristãos nós passamos por dificuldades que os não cristãos por vezes não passam, simplesmente porque estão mortos, não conseguem ver a realidade como nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, entre outras coisas, nos fazendo entender que hoje somos portadores de uma nova natureza, que Teu Espírito, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em nós, e todo o poder que precisamos para vencer, Senhor, está disponível. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Um dia éramos escravos, não somos mais e não queremos nos comportar, ó Deus, como se ainda fôssemos escravos. Queremos nos ver como filhos. Ó Jesus, bendito, Espírito de Deus, somos Teus filhos, Tu caminhas conosco, uma unidade. Ó Senhor, Senhor, enche-nos o coração da Tua presença, faz-nos transbordar da Tua presença. Espírito de Deus, vem sobre nós, conduz-nos nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, a trazermos um sorriso ao Teu coração, vivermos uma vida leve e cheia de relevância, para a glória do Teu nome, exclusivamente do Teu nome. Faz assim, Senhor, quer sejamos poucos ou muitos, torna-nos autênticos, que a gente Te ame, acima de nós mesmos e acima deste mundo. Fica conosco, Pai, em nome de Cristo, e para a glória de Cristo, somente. Amém. Amém. Meus queridos, a gente vai entoar mais um cântico a Deus. Vou convidar os irmãos a se porem de pé. E quem porventura quiser contribuir, veja nesse momento uma oportunidade extraordinária que Deus te dá. Bom? Então, os diáconos estão ali atrás com envelopes, com as salvas. E se você quiser participar, você que é membro dessa igreja, dê com alegria, sabe? Ajude essa igreja a crescer, entre outras coisas, financeiramente, pois essa estrutura depende disso. E você que não é membro, está vindo aqui para nos visitar, não se sinta constrangido. Toda vez que seu coração mover nessa direção, faça com alegria. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que as nossas ações ecoam na eternidade. E no sinceridade de coração, Deus está vendo. E Ele se alegrará com isso. Bom? Tu virás
Amém. Irmãos, podem se assentar. A gente tem alguns recados para dar. Tá bom? Não sei se a gente consegue projetar os anúncios. Queria chamar o Marcelo para ele comentar aqui. A gente vai apresentar alguns dados da pesquisa relativa ao ensino cristão. E ninguém melhor do que o Marcelo para falar.